Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho para esta sexta, dia 16 de abril, é João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contemplando o texto de hoje, eu pensei de maneira didática em refletir a partir de 5 pontos desse texto. O primeiro é, num dos primeiros versículos, versículo 3, aliás, versículo 4, estava próxima a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa importantíssima para o povo judeu, não é? É a festa da libertação. É a festa que recorda a noite em que o povo de Deus fugiu do Egito, né? O povo encontrou libertação. E o texto diz 2 coisas muito interessantes que relembram a Páscoa. Que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. O povo atravessou na noite da Páscoa, naquela noite atravessou o mar a pé enxuto, né? Quer dizer, atravessou o mar. Jesus é o novo Moisés que atravessa de um lado para o outro o mar da Galileia, não é? Para levar o povo à libertação, que não é uma libertação sociológica, mas é uma libertação que acontece no íntimo do coração da pessoa. É daí que começa a libertação. Ela pode tomar outros rumos, mas ela começa dentro do coração da pessoa. Depois é interessante que no deserto vai acontecer um outro ponto importante que diz o texto, que Jesus subiu ao monte. Então Moisés subirá a um monte para entregar ao povo as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte para entregar ao povo uma nova lei, uma lei que será gravada no coração do povo, a lei do amor. E ainda uma outra comparação interessante nesse primeiro ponto sobre a festa da Páscoa é que Moisés deu ao povo a comer o maná no deserto. Mas é curioso que o povo é que veio reclamar a Moisés: "Estamos com fome, não temos o que comer." Já no texto do Evangelho de hoje, Jesus é o novo Moisés, porém Jesus não espera que o povo peça. Ele percebe que o povo está com fome, ele percebe a necessidade. É muito interessante essa sensibilidade de Jesus. E ele então pede aos discípulos: "O que é que vocês vão fazer com relação a isso?" Nós vamos tocar sobre esse ponto daqui a pouco, né? Então, o homem novo é que chegará à terra prometida. Daquela multidão de escravos que saiu do Egito com Moisés, só uma pequena parte chegou à terra prometida.
Os que chegaram, a grande parte, já fazia parte de uma outra geração que nasceu no próprio deserto. Quer dizer, é o homem novo, o homem renovado, que chega à terra prometida. É o homem novo que experimenta a Páscoa do Senhor. O segundo ponto da nossa reflexão é que Jesus olha para aquele povo com um olhar de compaixão. Há muitos modos de olhar para o outro. Podemos olhar para o outro vendo no outro uma peça de enriquecimento, de trabalho escravo, ou um objeto de prazer, ou uma coisa qualquer. Jesus olha para o outro não para se servir do outro. O seu olhar é um olhar paterno, um olhar belo, né? de um pai que olha e tem compaixão. Em vez de perguntar ao povo o que é que vocês podem fazer por mim, como nós podemos cair no erro hoje, muitos pastores, não só pastor do ponto de vista espiritual, mas outros pastores também, podem, as lideranças, né, perguntam o que é que vocês podem fazer por mim, mas a pergunta de Jesus é uma outra: o que é que eu posso fazer por esta multidão que está faminta, não é? Eu recordo que quando eu estava no seminário, eu fui ajudar numa certa paróquia, e quando eu cheguei lá, eu fui fazer essa pergunta ao pároco, né? Eu era seminarista. O que é que eu posso fazer por essa paróquia? Em que é que eu vou ser útil aqui? E o padre disse: a pergunta que deve ser feita é outra. Em que nós aqui, a paróquia e eu, podemos contribuir para a sua formação espiritual, para a sua formação humana, para que você seja um bom padre do futuro? Qual é a nossa contribuição espiritual, qual é a nossa participação humana para que você possa ser um bom padre? Então é interessante, aquilo me tocou, né? O modo com o qual aquele padre me viu, me abordou, quer dizer, foi um modo de paternidade. Isso muda tudo, né? Quando você consegue olhar alguém com um olhar de paternidade, com um olhar puro, com um olhar de bondade, né? Aquilo mudou muito o meu modo de ver aquela paróquia, né? O zelo e o olhar de um pai. Jesus olha para a multidão assim. E Jesus pede aos discípulos que tenham essa mesma sensibilidade. Jesus diz: vocês estão vendo a multidão? Essa multidão está com fome. O que vocês vão fazer por essa multidão? Interessante que Jesus pede que eles olhem para os problemas da multidão, do povo, né? Não basta só levar a palavra que alimenta a alma. Agora é preciso cuidar também de outras questões que estão necessitando de ajuda, de colaboração. E esse é o terceiro ponto. Jesus expõe para eles o problema. E pergunta a Filipe, numa espécie de prova, não é? Está provando Filipe. Filipe, que tem um nome grego, representa a parte racional dos discípulos, né? A filosofia, a interrogação, né? O raciocínio. Então, Jesus pergunta: o que vocês pensam de fazer? O que você pensa de fazer, Filipe, para alimentar essa multidão? E Filipe faz um cálculo e diz: olha, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E depois de Filipe, um outro discípulo, né, André, que tem uma mentalidade mais prática, diz: olha, é o seguinte, nós temos aqui, tem um menino aqui, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas isso também é pouca coisa para tanta gente. Quer dizer, o problema que o senhor coloca é um problema sem solução. Não temos como resolver. Não resolveremos como as pessoas resolvem os seus problemas. Através do dinheiro, através dos meios, né, humanos. Não podemos resolver. E o texto diz que Jesus perguntou, mas ele já sabia o que deveria fazer e o que ia fazer naquele momento. Então entra em cena o menino, não é? Quarto ponto. Esse pequeno menino que viria a ser, no futuro, um dos santos padres da igreja, diz a tradição, né? Que esse menino tornou-se depois, não é, discípulo de Cristo, tornou-se também discípulo e interlocutor de um dos apóstolos, tornando-se padre apostólico já das primeiras eras, dos primeiros anos do cristianismo, né? Então esse menino tornou-se um dos santos padres da igreja. E esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Mas o que era isso para tanta gente, não é?
é preciso entregar a Jesus aquilo que temos. O problema não é que seja muito ou que seja pouco, é que seja entregue nas mãos do Senhor, porque Ele sabe transformar o pouco em muito. Ele sabe transformar o pouco que temos em muito. O menino entregou a Cristo o que ele tinha, e Cristo fez a obra de multiplicar os pães com aquela multidão. Ele não criou os pães, diz o texto, Cristo não criou, mas ele usou do que o menino tinha. Porque Deus quer usar daquilo que nós temos para a nossa salvação. Santo Agostinho diz, o Deus que te criou sem ti não pode salvar-te sem ti. Agostinho gostava muito desses trocadilhos de palavras, não é? Então dá para entender que Deus quer se servir do pouco que nós temos, do pouco que nós temos, colocarmos à disposição para ajudar uns aos outros. Amados irmãos e irmãs, eis aí o texto de hoje, e esses 5 pontos podem ser a nossa meditação no dia de hoje. Primeiro, ver Cristo como um novo Moisés, que atravessa o mar, que sobe o monte para trazer a nova lei para o povo e que dá ao povo a comer, não o maná do deserto, mas ele se dá como alimento. Ele é o alimento para a multidão faminta. O segundo ponto é esse olhar, desenvolver um olhar de paternidade, de misericórdia para com o mundo. Nós vemos muita gente olhando o mundo da seguinte maneira: como é que eu posso me aproveitar disso ou daquilo? O olhar de Jesus é outro. O que é que eu posso fazer por essa situação, por essa pessoa? Como eu posso ajudá-la a superar esse problema? Como eu posso ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor? Esse é o olhar que nós devemos ter com relação ao mundo. Terceiro ponto, Jesus coloca diante dos discípulos um problema prático, não é? O povo tem fome. Um problema que aparentemente não tem solução, mas ele sabia que tinha solução. Devemos confiar não nas nossas possibilidades, mas na solução que vem do alto. Quarto ponto é observar e contemplar este menino, uma criança, que oferece o pouco que tem. Se tivesse guardado para ele mesmo, daria para comer aquele dia e outro dia e acabava tudo. Mas ele ofereceu a Cristo. Quando nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos de Cristo, ele faz milagres. São João Maria Vianney falava sobre isso, dizendo que ele se sentia limitado, né? Porque não era tão bom em latim quanto os seus colegas, né? Não era tão bom como eram os outros da sua época de seminário, mas ele dizia que da sua impossibilidade, mesmo dos seus limites, se ele se colocasse a serviço, Deus faria milagres. E de fato, ele transformou a cidade de Ars com a sua chegada para evangelizar. Pois bem, e o quinto ponto é justamente este ponto conclusivo: aprender a dar a Deus o pouco que nós temos. E não somente entregar o que temos, mas entregar o que somos, para que Deus nos transforme em pessoas melhores. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.